Hoje a gente vai falar um pouco sobre O Gato Preto, do Allan Poe. Bom, para quem não sabe, um resumo um pouquinho da história é assim. Um cara que é muito apegado aos animais, ele tem um animal preferido, que é um gato preto, chamado Plutão. Porém, ele sofre com alcoolismo, então ele é muito violento, tanto com os animais quanto com sua esposa. Num acesso de fúria, ele acaba matando o seu gato preto, enforcado numa árvore. Depois, movido por remorso, ele decide arranjar um outro gato idêntico ao primeiro. Só que ele volta a beber, volta a ser violento e decide matar esse segundo gato também. Porém, a esposa intervém. Então, movido por ódio, ele acaba matando a sua esposa. Decide, então, esconder o corpo dela na parede do porão. Ele empareda o cadáver da sua esposa. Depois ele procura o gato para terminar o serviço, não encontra. Após alguns dias, desconfiados, os vizinhos chamam a polícia. Eles começam a investigar a casa. Chegam no porão. Sem querer, ele bate a sua bengala na parede. Um barulho sai de lá de dentro. Os policiais acabam destruindo a parede e descobrem o cadáver da sua esposa lá dentro. E em cima da cabeça da mulher, o gato. Então, o miado do gato acabou condenando ele. E ele no fim das contas, morto por enforcamento, né, pelo assassinato da sua esposa. O narrador da história é o próprio personagem que protagoniza. Isso significa que tudo que a gente sabe é de acordo com a visão dele. E a história, ela se mescla muito com a própria história do personagem, uma vez que ela começa na sua infância e termina com a sua morte. Ele inicia a história como sendo um garoto amável e que passava mais tempo com os animais do que com as pessoas, dando a entender que, pelo menos em certa medida, ele gostava mais dos animais do que dos seres humanos. E essa característica dele é potencializada com o passar dos anos, uma vez que ele é mimado pelos seus pais com um grande número de animais. E depois a mesma coisa com a sua esposa, que presenteia ele com vários bichos. Com o passar da história, ele vai se apegando cada vez mais aos animais e se afastando do convívio humano, por consequência de ter empatia e de desenvolver sentimentos humanos. Isso é tanto que quando ele começa a se entregar ao alcoolismo e começa a ser violento, a ordem é interessante, porque ele começa a ser violento primeiro com a sua esposa, começa a maltratar primeiro a sua esposa, depois os seus animais e por último o seu gato Plutão. Isso indica, primeiro, que ele de fato era mais apegado aos animais do que às pessoas, e segundo, que talvez, ao menos no começo, ele amasse mais o seu gato Plutão do que a sua própria esposa. Com o passar do tempo, o alcoolismo começa a reverter os seus sentimentos, de modo que aquilo que ele mais gostava, ele passa a repudiar. Aquele animal que era o seu preferido, ele passa a odiar e abominar mais. E as características do gato também são interessantes, porque elas também ajudam a contar a história. Veja, um gato preto chamado Plutão. Porque assim, hoje a gente brinca, a gente faz piada e tal, mas antigamente realmente existiam superstições e muitas pessoas acreditavam nessas superstições como sendo verdades. Uma dessas era de que o gato preto era na verdade uma bruxa disfarçada, ou talvez o animal de estimação de uma bruxa, e que a presença do gato preto trazia mau presságio, má sorte ou até mesmo maldição para a casa em que ele estava. E outra coisa, Plutão. Esse nome é a representação de um deus romano, que é a versão... tem algumas alterações, mas meio que a versão romana do deus Hades, que é o deus do submundo na mitologia grega. E esse vai ser o ponto central que vai nortear toda a história, com o narrador vendo o gato como sendo a personificação de um monstro, a fonte de uma maldição que vai aflorar nele, ou que vai fazer aflorar nele, os seus instintos mais baixos e vis. Porém, essa mudança de personalidade não acontece de uma vez só. Toda a história representa a transição desse garoto dócil, que amava os animais, para o homem que odeia e abomina o próprio gato. E essa mudança é tão gradual que na primeira vez que ele fere o gato, furando-lhe o olho, ele sente remorso e tristeza no dia seguinte. Porém, o alcoolismo faz com que ele se esqueça e volte a ser violento. Após algum tempo, num acesso de raiva, ele acaba matando o seu gato enforcado numa árvore. Nessa mesma noite ocorre um incêndio na casa do personagem. Ele acorda, consegue escapar com sua esposa, porém toda a casa é destruída, com exceção de uma única parede. Quando ele vai ver, gravado na parede, em baixo relevo, o contorno do seu crime.
a imagem de um gato enforcado. Ele fica apavorado e começa a ter pesadelos com o animal. Enfim, após essa atrocidade, ele volta a sentir remorso e começa a procurar por um outro animal para substituir o seu antigo amigo. E ele encontra um animal idêntico a Plutão, um gato preto, do mesmo tamanho e que também tinha um olho a menos. A única diferença é que ele tinha uma mancha no peito. E essa mancha, com o passar do tempo, a mancha branca, começou a tomar forma de uma corda ao redor do pescoço. E aqui aparece o segundo elemento que tende para o sobrenatural. O primeiro foi a imagem na parede após o incêndio. E essa é uma característica do Allan Poe, porque enquanto muitos outros autores eles costumam colocar o elemento sobrenatural no centro da história, seja para explicar algo ou para fundamentar os acontecimentos, o Allan Poe ele costuma colocar como algo a mais, como um elemento extra. Isso é bom porque instiga o leitor criando uma segunda camada do mistério. A primeira camada é a história em si, né, a trama principal, o que vai acontecer, o desenvolvimento e tal. E a segunda é sobre os acontecimentos que levaram a tal ponto. E isso faz a gente se perguntar, pô, será que aquela imagem do gato na parede após o incêndio, será que aquilo foi realmente um ato sobrenatural? Será que o gato realmente tinha alguma maldição? Ou foi apenas uma sucessão de acontecimentos naturais, uma coincidência? E o interessante é que, se por um lado o personagem realmente acredita que tem algo a mais, uma maldição, como se o gato realmente fosse um monstro, por outro, após cada acontecimento, ele se preocupa em dar uma explicação racional para cada acontecimento. Isso serve tanto para acalmá-lo enquanto personagem, quanto para colocar uma dúvida em nós leitores. Isso porque, quando ele faz isso, ele coloca tanto a possibilidade de que todos aqueles acontecimentos tenham sido pura coincidência, quanto de ter sido realmente algo sobrenatural, em pé de igualdade. E a gente não sabe o que é verdade. E o Allan Poe não se preocupa em explicar isso, mantendo assim um mistério até o fim da história. E isso é incrível. Mais adiante ele tenta matar o gato, é impedido pela esposa, então movido pelo ódio, ele mata sua esposa. E nesse ponto, ele alcança um nível de desumanidade tamanha que, mesmo após matar sua esposa e esconder o corpo, ele consegue dormir tranquilo à noite, porque pela primeira vez o gato havia desaparecido. Ele nem considera o peso do seu crime. E no fim dessa história, a relação entre ele e o gato chega ao seu limite como uma grande ironia. Isso porque ele, que considerava o gato como uma maldição, como um monstro, foi ele quem praticou todas as monstruosidades. Por outro lado, enquanto o primeiro gato fora vítima de sua crueldade, morrendo enforcado numa árvore, o segundo gato, idêntico ao primeiro, delatou seu dono, condenando-o à morte por enforcamento. Enfim, o vídeo era esse. Eu queria falar um pouquinho sobre esse conto, que é o meu preferido do Allan Poe, e eu acredito que é o que mais mostra do autor. O próprio Allan Poe sofria muito com alcoolismo e tal, sua vida foi muito conturbada. E, enfim, eu vou fazer mais vídeos sobre outras histórias do Allan Poe. Enfim,